E aí pessoal, tô de volta, aqui quem fala é House Sharp, trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de mistérios de Hot Wheels. E dessa vez o vídeo vai ter muitas informações legaisinhas que eu espero que possam convencer vocês da minha teoria no final do vídeo, certo? Mas primeiro vamos aos nossos avisos padrões, certo? O canal do Shirako Takamoto tá na descrição deste vídeo, bem simples, vocês já sabem o que é, eu só digo isso porque o YouTube tende a me dar flag. E falando em flag, eu sei que o YouTube vai me dar um flag logo. Por quê? Porque semana que vem eu vou postar um vídeo pra vocês, eu já tinha falado no vídeo anterior, não vai ter minha abertura, não vai ter nenhuma fala minha, não vai ter nada, é só o vídeo. E eu sei que provavelmente esse vídeo vai me dar um flag, mas ainda assim eu acho legal trazer ele pra vocês darem uma olhada. Então, semana que vem fiquem ligados, certo? O vídeo já tá pronto, mas eu só vou upar ele semana que vem, que ele conta como um vídeo especial, certo? Então vocês fiquem ligados e olhem logo, porque eu imagino que logo após eu lançar esse vídeo, possivelmente o YouTube vai bloquear ele, eu não tenho certeza, mas tentem dar uma olhada aí, beleza? Outro aviso que eu tenho que dar bem rapidinho é sobre os carrinhos de Hot Wheels, um vídeo especial que eu vou fazer sobre eles, mostrando as fotos de coleção dos inscritos, ainda está valendo, certo? Vocês podem entrar no e-mail que está aqui na descrição do vídeo para mandarem as fotos para aparecer nesse vídeo especial. Isso foi uma das coisas que vocês mais me pediram em todos esses anos que eu estive aí fora do YouTube, certo? Então acho que seria legal trazer para vocês. Então se você não mandou ainda, o que você está esperando? Vai lá, tira as fotos dos seus carrinhos Hot Wheels e manda para mim que eu vou passar todos eles no vídeo. Mas eu vou deixar para passar no próximo vídeo. Não garanto nada, viu? Podem ficar à vontade, mas quem já mandou eu já recebi, já está aqui na lista, certo? E tem muita gente com nome igual, então eu espero que vocês me perdoem se eu não souber também pronunciar o nome de um ou outro, ou se ficar repetido, ok? Mas espero que vocês vão acabar gostando. E eu queria também agradecer aos inscritos, sério, vocês já passaram de 4.500, eu não acreditava que seria possível isso, ainda não acredito mesmo, mas provavelmente nesse ritmo a gente vai chegar aos 5.000 inscritos antes desse vídeo sair. Bom, eu agradeço de verdade, de coração, e vamos parar de enrolação e ir logo pro que interessa, que foi o que vocês vieram ver aqui, né, que é o vídeo sobre mistérios de Hot Wheels, a verdade sobre RDL1. E é claro que para começar, a gente teria que primeiro falar um pouco da história deste personagem de Hot Wheels, ok? Como vocês devem se lembrar, eu falei dele um pouco no meu vídeo sobre Top 5 pilotos de Hot Wheels, certo? Esse RDL1, ele era um piloto da Galeoron e ele comandava todo o esquadrão dos Racing Drones, ok? Porém, tem algumas coisas nele que sempre me fizeram ficar com o pé atrás de por que ele é assim, o que seria, mas eu vou explicar isso mais pra frente, certo? Primeiramente, a gente precisa estabelecer o seguinte: o RDL1 existia antes da Via 35? Bom, ao meu ver, ele não existia, pelo menos não o RDL1 que nós conhecemos, ok? Bom, primeiramente, ele não aparece na Via 35, certo? Bom, House, mas apareceu alguns drones na Via 35, nenhum deles era o RDL1. Tanto é que a Galeoron tá ela mesma comandando os drones. Vocês veem que no Accelerator geralmente a Galeoron não faz nada e é só o RDL1 que comanda os Racing Drones dentro dos reinos, ok? Outro fator importante também é que ela até mesmo utilizou o Kurt Wild para espionar os pilotos do Tesla ao invés de mandar o RDL1. E também nós vemos o modo como ele se monta dentro do carro, isso é muito legal, cara. Mas isso daí não aparecia em nenhum momento nos Racing Drones da Via 35. Então, ao meu ver, o RDL1 não existia antes do Accelerator, ele não existia na Via 35, ok? House, mas eu lembro que lá no Reino das Ruínas teve tipo aquele flashback, memória, história contada, eu não sei, que aparece um monte de RDL1 ali. É bem verdade, também aparece no filme 4, nós podemos ver mais de um RDL1, ok? Então vamos pensar um pouco. Aqueles RDL1 eram diversos deles, certo? Todos eles eram o mesmo modelo, certo? Mas todos eles não tinham a mesma mente que o RDL1. Como assim, House? Pensa bem.
Vocês viram agora um pouco na abertura do vídeo, certo? Aquele momento do RDL1. Aquele momento tá em inglês, certo? Mas não tem fala, então não tem problema vocês verem. Mas vocês viram como ele age diferente dos outros Racing Drones. House, ainda não entendi. Como assim diferente? Eu achei ele bem igual. Ok, aqueles RDL1s que aparecem lá no Reino das Ruínas. Quem são eles? Bom, nós vemos eles simplesmente andando como uma massa e eles não estão falando. Eles simplesmente fazem aquele barulho de Racing Drone. E quanto aos vários RDL1s que aparecem durante o corrida final, no quarto filme. Bom, a gente pode ver claramente que um deles ordena que matem, acabem com os humanos, destruam tudo. Mas os outros a gente não vê eles claramente falarem. No máximo um destroy ou alguma coisa assim. Mas eles não têm não dão ordens, eles não têm uma mente própria para isso. Portanto, o RDL1 ao que eu me refiro é o RDL1 que acabou com Tesla, que tentou matar o Vert no Reino do Pântano, é o que usou o Hyperpod no Reino da Tempestade. Esse cara é o que a gente tá falando, não tô falando dos outros RDL1, certo? E até no mesmo, na corrida final, só tinha um RDL1 que se destacava dos demais, ele era uma coisa um pouco diferente. Então, esse RDL1 é diferente dos outros Racing Drones de muitas maneiras, certo? Mas o que torna ele especial? Por que que ele é o comandante do exército de drones da Gelorum e não o RD-02 que tá naquele carrinho ali encostado na esquina ou qualquer outro, sei lá? Por que ele especificamente? Qual a diferença? Bom, primeiro eu quero dar a chance de vocês me dizerem se vocês conseguem entender. Eu vou passar um trechozinho e esse trechozinho pra mim é o que realmente comprova, é a prova pra mim que mostra que esse drone é diferente dos outros. Eu vou passar ele agora e vocês me digam o que que vocês acham disso aqui. Suas memórias foram baixadas em uma nova unidade. Se falhar de novo, eu apago. Eu não vou falhar. Não podemos deixar que os humanos nos impeçam de conseguir todos os Accelerate Chargers. Precisamos arranjar um outro jeito de derrotá-los. Alguma coisa que eles nunca viram. Alguma coisa que ninguém nunca viu. E aí, conseguiram perceber? Bom, primeiramente, por que a Gelorum precisaria fazer um backup da memória dele? Ele não é um Racing Drone? Bom, a maioria dos Racing Drones nem tem cérebro, mas suponhamos que ela precisasse, sei lá, refazer um Racing Drone. O que ela faria? Ela pegaria o CDzinho lá com a mente dos Racing Drones, colocaria nele e pronto, tá rodando de boas, né? Por que ela precisava pegar as memórias daquele Racing Drone? Por que ela simplesmente não poderia refazer outro? O que ele tem de especial? Bom, já deu pra ver que tem alguma coisa de estranha nele, né? Então agora o negócio vai ficar mais estranho ainda, certo? Aqueles que são inscritos mais antigos do canal, que ainda se lembram do que eu falei no Mistério de Hot Wheels da primeira temporada, é isso aí, já faz tempo, mas vocês têm que puxar da memória. Eu falei que vocês deviam ter assistido os antigos, certo? Eu falei de uns Mistérios de Hot Wheels sobre os pilotos perdidos. Se você não assistiu ainda os outros Mistérios de Hot Wheels, eu recomendo que assista, porque os próximos Mistérios de Hot Wheels vão ser bem mais pesados que esse, então vai ficar bem mais difícil para vocês entenderem. Então assistam mesmo, viu? Falando sério. Mas, bom, nesse vídeo eu estava falando sobre os pilotos que se perderam nos reinos, ok? Certo. E daí, House? Bom, a minha teoria, vou já um choque em vocês agora, é de que esse RDL1 é, na verdade, um dos pilotos do Tesla. Não, House, mas isso não é possível, isso é impossível, isso não tem como, não pode ser. Pera ainda. Primeiro, o Kadin se tornou o Racing Drone. Algum de vocês ainda tem dúvida disso? Se você tem, você não assistiu os episódios de Hot Wheels, então eu recomendo que você vá lá no canal do Shirako Takamoto, assista todos para depois voltar e assistir aqui, certo? Mas pense num momento, o Kadin virou um Racing Drone, então não é impossível que uma pessoa normal se torne um Racing Drone. House, até poderia fazer sentido, mas como assim? O que aconteceu? Eu não entendi. Beleza, vamos lá. Se esse RDL1 não fosse uma pessoa, como é que ele conseguiria agir tão diferente dos outros Racing Drones? É sério, pense bem, todos os drones, inclusive os drones normais, eles obedecem ordens, eles fazem o que são precisos e eles não aprendem, eles não mudam, eles são sempre programados. Correr é só ir pra frente e vai, só isso é a programação deles. Mas esse RDL1 ele é diferente, por quê? Bom, no Reino da Tempestade, por exemplo, nós vemos ele dando a ordem para o Racing Drone ativar o gancho de reboque. Ele prende o carro dele no carro do Kadin, esse drone dá uma batida nele e os dois se matam, certo? Beleza, deu pra ver aí que
realmente eles não precisam nem mesmo dos outros Racing Drones. Eles jogam Racing Drones fora simplesmente para aumentar as chances deles, sem nenhum problema. Não tem necessidade deles sequer salvarem outro Racing Drone. Para eles, esses Racing Drones comuns são lixo. Mas me diz então por que no Reino do Pântano, aqueles drones que passaram pegaram os Accelerate Chargers? Isso era óbvio que eles tinham que pegar, né? Mas eles também trouxeram as memórias dele. Por quê? Por que era importante fazer isso? O que esse Racing Drone tinha de especial? Ele não poderia ser substituído? Bom, se ele realmente for, como eu estou falando, um dos pilotos do Tesla que foi transformado em Racing Drone, isso faria sentido, porque você não poderia arrumar a mente dele de outro lugar, você não teria um CDzinho com a mente dele ali disponível, você só podia fazer a transferência da mente dele já estando ali para uma outra máquina. Mas só o fato deles terem pegado a mente dele lá no Reino do Pântano não quer dizer nada. Bom, vamos pensar só mais um detalhe, ok? Existe um fragmento do Reino do Pântano que vocês estão vendo agora, que é os carros dos drones correndo, e um deles é pego por uma daquelas plantas, insetos, animais, eu não sei o que diabo é aquilo, mas aquele negócio lá que vocês estão vendo aí, ele pega um carro dele e o drone, vocês podem ver, não está destruído. Ele aperta um botão e o que acontece? Acabou, tchau drone, não precisamos de você. Se eles são tão descartáveis a ponto do REP deles ser uma autodestruição, então por que seria importante pegar o RDL1? Por que ele não poderia ser deixado para trás junto com todos os outros? O importante é vencer, não interessa como. Mas será que é realmente assim? Será que o RDL não é responsável por todas aquelas vitórias dos Racing Drones? Porque ele tem a mente de um piloto humano e não a mente de um robô sem noção que estava andando? Mas House, eu não concordo com essa sua teoria. Pra mim isso aí não pode ser, porque ele não se parece nada com o Kadin. Olha como o Kadin ficou quando ele se tornou Racing Drone. Olha ele não parece o Kadin, com certeza. Mas lembre-se do vídeo que eu acabei de passar. Ela falou, suas memórias foram baixadas em uma nova unidade. Uma nova unidade. Será que essa nova unidade foi realmente a segunda? Será que essa já não seria a versão 3, 4 ou 5? Porque vocês lembram que houve reinos que se abriram antes e não foram vencidos. Então é possível que um desses reinos, ele, sei lá, morreu por ali mesmo. E ao voltar, voltou só os pedaços, ele foi retransferido para um outro corpo que fosse o do RD01. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês lembram do Kadin, não é mesmo? Então imagine, o Kadin ali caiu, certo? Mas imagine que eles pegam a mente dele e colocam no corpo de um drone qualquer. Ele vai ter o corpo desse drone, mas a mente continua sendo daquele Kadin todo transformado e esquisitão. Tá bom, House, estou começando a entender. Mas me diz então, por que existem tantos RDL1? Onde é que começou a ser produzido? Por que tem outros no Reino das Ruínas e outro na corrida final? Bom, isso daí vai ficar para um próximo vídeo muito especial que tá vindo por aí, certo? Que eu vou explicar um pouco mais sobre a história dos Racing Drones. É isso aí, vocês verão rapidamente como é que aconteceu, o que rolou de uma forma mais bem contada. Sim, aguarde. Mas primeiro eu queria dizer o seguinte, a Galeoron não existia RDL1 muito tempo atrás, ela criou alguns deles, mas lembre-se, eles foram banidos para a Terra. Mas será que foram todos? Fiquem pensando aí, será que todos os Racing Drones foram banidos? Enquanto vocês pensam, esperem que virá um novo mistério de Hot Wheels falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos voltando ao foco que é o RDL1, ok? A Galeoron construiu o RDL1 utilizando o cérebro de algum dos pilotos do Tesla. Agora, quem seria essa pessoa? As opções óbvias seriam Dan Dresden, Alec Wood e Bade Castilho, porque eles todos estavam na Via 35, não estão mais. A Lani confirma que eles se perderam nos reinos, no vídeo que eu fiz também fala isso, certo? Então não é impossível pensar que seriam deles. Porém, existem alguns detalhes que me fazem entender, assim, a pensar que seria mais uma certa pessoa ao invés de outros. Tá, e quem seria essa pessoa? Ao meu ver, me parece que seria mais sensato pensar que seria alguém que se perdeu em um dos reinos que os drones venceram, ok? Faz até algum sentido, House. Ok, então, quem foi que se perdeu em algum dos reinos em qual os drones estavam? Pensem bem, o Reino da Tempestade ele abriu antes, mas os drones não venceram ele, porque ele abriu de novo. O Reino do Pântano não se abriu antes, onde o Benji se perdeu, mas não foi lá que eles conseguiram vencer, porque os drones não tinham a Accelerate do Reino do Pântano. Então qual é o único reino que se abriu antes, em que a gente tem confirmação de que o piloto se perdeu
mas que esse piloto nunca voltou e que os drones têm uma Accelercharge dele. Se vocês viram o meu vídeo sobre mistérios de Hot Wheels, os reinos desconhecidos, vocês sabem que a única pessoa que poderia ter perdido nesse caso era o Dan Dresden. Isso de confirmado, certo? Poderia ser qualquer um outro lá, sei lá, o número 17, o Zé Doidinho ali da esquina, mas estamos falando dos pilotos principais. O único que poderia ter alguma chance de ser seria o Dan Dresden. Porque eu falei lá no vídeo de mistérios algumas motivações assim que eu acho que talvez o Dan Dresden não tenha ficado, que pode ter virado um dos Silencers. É possível? É possível. Mas o Dan Dresden é o que tem a maior possibilidade de ser o RDL1. Então da próxima vez que vocês estiverem assistindo Hot Wheels, talvez vocês parem e pensem um pouco: ei, esse drone aí pode ser algo mais do que apenas um corredor loucão robô. Ele pode talvez ter sido um piloto do IA-35 que foi transformado em um dos Racing Drones. E é por isso que ele merece um vídeo aqui nesse canal, porque ele sim é um mistério de Hot Wheels. Mas ei, isso é mais que uma teoria, é uma teoria Accelerator. Obrigado por assistir.